Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início no setor B, o módulo 1, e vamos falar sobre símbolos e fórmulas químicas. A página é a 425. Aqui nós vamos lembrar, vamos aprender como representar, como interpretar os elementos químicos, as substâncias químicas, a partir da representação das esferas que são propostas do Dalton, ou ainda pelos próprios símbolos que eles constam na tabela periódica. Então, nós vamos perceber que os elementos químicos, eles formam substâncias. Os elementos químicos são representados pelos seus símbolos. Por exemplo, aqui, como está dizendo na apostila, o H representa o hidrogênio, o HE representa o hélio, C carbono, e assim todos os outros elementos da tabela periódica. Lembrando que os elementos que são representados por apenas uma letra devem ser escritos com a letra maiúscula. Aqueles elementos que são escritos ou representados por duas letras, lembrando que é no máximo duas letras mesmo, um elemento que não seja por uma apenas, né? Então ele precisa ser escrito com a primeira letra maiúscula e a segunda em minúsculo, sempre vai ter que ser assim. Então, se você pegar na tabela periódica, você vai perceber que essa é a representação padrão para os elementos químicos ali dispostos. Então, os elementos químicos, eles formam as substâncias que, por sua vez, são representadas pelas fórmulas. Então, quando eu digo símbolo, é a representação de um único elemento químico. Quando eu digo fórmula, é a representação possivelmente de uma molécula. Então, eu vou ter mais do que um elemento químico formando aquela substância. Então, aqui eu tenho um exemplo, gás oxigênio. Mas é o mesmo elemento químico, mas são dois. Então, eu tenho aqui uma molécula O2 de gás oxigênio. A água, H2O, onde nós temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E também o gás carbônico, um de carbono e dois de oxigênio. Então, lembrando que essa é a composição principal para a gente iniciar os nossos estudos. Então, nós vamos ter outros tipos de representações, aquelas que foram propostas por Dalton, que é o modelo de esfera, né? Segundo Dalton, o átomo era indivisível e ele era totalmente maciço, semelhante a uma bola de bilhar. Então, nós temos aqui, geralmente é aplicado um padrão onde o elemento químico, o hidrogênio, é representado por uma bolinha cinza, o oxigênio por uma bolinha vermelha e o carbono por uma bolinha preta. Então, essas são representações de elemento químico. Do lado de cá, nós temos as substâncias. Então, o gás hidrogênio é formado por duas bolinhas de hidrogênio em cada uma das moléculas. Então, aqui nós temos 3 moléculas do gás hidrogênio. Aqui nós temos 3 moléculas do gás oxigênio. E aqui nós temos 3 moléculas do gás carbônico. Então, essa é a representação padrão para as esferas quando se trata de elemento químico e de substância. Nos exercícios que você vai resolver, no exercício 1 é uma questão objetiva, basta que você tenha o mesmo entendimento que nós já tenhamos e também tenha uma tabela periódica em mãos para que você consiga consultar os elementos que são representados por N, P e K. E também consultar qual é o símbolo que representa o enxofre. No exercício 2, temos duas letras aqui, ele pede para diferenciarmos, neste caso, 2H e H2. Aqui eu vou te ajudar. H sozinho representa o elemento químico, ou seja, o átomo de hidrogênio. O H2 com um número no índice, ou seja, como coeficiente à direita, no rodapé, indica que isso é uma molécula. Então, aqui eu tenho dois átomos isolados de hidrogênio. Aqui eu tenho apenas uma molécula de hidrogênio. Aqui embaixo, acaba que cai um pouco naquilo que eu havia dito. CO é a representação padrão de um elemento químico. Procurem na tabela periódica qual é esse elemento. E CO, onde as duas letras estão escritas em maiúsculo, quer dizer que eu tenho dois elementos aqui, então, portanto, eu tenho uma molécula. Então, veja, aqui é um átomo isolado e aqui eu tenho uma molécula, porque eu tenho dois elementos químicos formando essa mesma molécula. No exercício 3, nós vamos perceber que é a partir do modelo de esferas, seguindo aquele seguinte padrão: bolinhas vermelhas oxigênio, bolinhas cinzas hidrogênio, bolinhas pretas será carbono e as azuis será nitrogênio. Então aqui você vai perceber que existem várias substâncias, vários elementos químicos que estão todos aglomerados. Vamos considerar que esse quadradinho seja um recipiente.
Então você já sabe que 2 nitrogênios vai formar o gás nitrogênio. Nós sabemos aqui que uma bolinha de oxigênio com 2 de hidrogênio vai formar água. Sabemos também que 2 bolinhas de oxigênio e uma de carbono forma o gás carbônico. E também que 2 de oxigênio forma o gás oxigênio. Dito isso, você consegue resolver tranquilamente a letra A e a letra B. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar e nós vamos resolver essas dúvidas pontualmente. E eu quero que você faça a tarefa mínima. Essa tarefa mínima agora será resolvida lá no caderno de estudos. Aqui estamos com o caderno do aluno. Então você vai pegar o caderno de estudos na unidade de notação química e composição da matéria, no capítulo 1, e vai resolver a tarefa mínima, que são as questões 1, 2, 3 e 4. Resolve, tira a foto e me manda para a gente fazer uma correção e para a gente sanar as eventuais dúvidas. Essas tarefas extras nós vamos resolver no segundo momento, em sala, juntos, valendo ali um pontinho ou 2 como um trabalho que nós vamos produzir em sala de aula. Então, resolva as atividades da apostila no caderno do aluno. Se tiver dúvida, me procure. E resolva as atividades que aqui foram propostas de tarefa mínima no caderno de estudos. Tira foto e manda para que nós possamos corrigir e também tirar dúvidas se acaso elas aparecerem.